Urgente! Lula não demite ministra envolvida com milicianos, mas demite comandante do exército. A atitude revoltou os militares da caserna. E agora alto comando convoca reunião e dossiês contra novo comandante já circulam. A crise entre exército e governo Lula não deve acabar tão cedo. Há pelo menos dois motivos que apontam para seu prosseguimento. O primeiro é que a suspensão da nomeação do tenente-coronel Mauro Cid para chefiar o 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia, pedida pelo presidente Lula e rejeitada pelo agora ex-comandante do exército Júlio César Arruda, não é o único ponto de atrito entre o governo e a força em termos de gestão pessoal. Dois outros nomes cujas atuações nos episódios do dia 8 de janeiro estão sob análise tendem a causar fricções de igual ou maior intensidade nessa relação fraturada. O do comandante do Batalhão de Guarda Presidencial, Tenente-Coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, e o do General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, chefe do Comando Militar do Planalto, um dos 8 comandantes militares da área no Brasil. O segundo motivo que tende a alimentar a crise é a forma como o nome do General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que substituiu Arruda no comando do Exército, foi recebida na força, em especial entre os tenentes e capitães. Desde ontem, quando o nome foi anunciado, passaram a circular nos grupos de WhatsApp textos citando supostas interferências do militar com vistas a favorecer a carreira de parentes no Exército. Recortes do discurso feito pelo general na quarta-feira, em que ele, diante da tropa formada, defendeu o reconhecimento do resultado das urnas, também foram alvo de críticas da parte de oficiais. A escolha do general Tomás não seguiu o critério de antiguidade, que havia feito com que, no mês passado, Lula apontasse para o posto o general Arruda. Então, o general Tomás teria cortado essa fila e, pelo jeito, já estava de olho nesse cargo há muito tempo. O nome do novo comandante do Exército deveria ser o do general Valério Stanf, como chefe do Estado-Maior do Exército. Stanf não tem o comando direto de tropas, já Tomás era o chefe do Comando Militar do Sudeste. Dos dois militares que podem se transformar em novos pivôs da crise entre o Exército e o governo, o primeiro tenente-coronel Fernandes chefia o batalhão responsável pela segurança do Palácio do Planalto, invadido e depredado no dia 8. O segundo, o general Dutra, como chefe do Comando Militar do Planalto, é o responsável oficial pelo envio dos tanques blindados Guarani que impediram o batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal de esvaziar o acampamento na noite das invasões na sede dos Três Poderes. O episódio do bloqueio dos tanques, presenciado pelo ministro da Justiça Flávio Dino na noite daquele domingo, foi um dos que mais irritou aí o Nine. A pressão de Lula pela responsabilização dos dois militares e a resistência do Exército em puni-los deverá ser a próxima tarefa a ficar a cargo do ministro da Defesa José Múcio. No final da tarde da última sexta, o ministro recebeu uma ligação do presidente Lula cobrando dele uma atitude diante da informação de que o tenente-coronel Cid, ex-principal ajudante de ordens do Bolsonaro, iria comandar uma tropa de pronto emprego num batalhão a 200 quilômetros de Brasília. A resistência do general Arruda em suspender a designação do coronel foi a gota d'água para a sua demissão do comando do Exército. Lula soube da nomeação do ex-homem de confiança de Bolsonaro por meio de reportagem do site Metrópolis divulgado na sexta-feira de manhã. O batalhão que o tenente-coronel Cid comandaria é uma das pontas de lança do Exército em operações especiais, brigada de elite do Exército treinada para operações sensíveis e emergenciais. Nine não aceitou. Os convites para a posse do coronel no comando do batalhão, marcada para o dia 9 de fevereiro, já haviam sido distribuídos. Agora caberá ao general Tomás, como novo comandante do Exército, arcar com a revogação da sua designação. Tomás é amigo de longa data do pai de Cid, o general Mauro César Lourena Cid. E agora, Tomás terá que trair o amigo para agradar Lula. E isso vem gerando muitos burburinhos dentro da caserna. Amanhã, o alto comando do Exército, colegiado formado por 16 generais 4 estrelas, irá se reunir pela primeira vez sob a gestão do novo comandante. A reunião ocorrerá de forma presencial e é fruto de uma convocação extraordinária. Como é extraordinária a situação que se encontra as Forças Armadas nesse momento. E Mourão largou o aço em Lula.
disse que ele quer alimentar crise com o exército ao demitir comandante. Isso mesmo, o general que traiu Bolsonaro agora parece perceber a merda que fez. Nesse sábado, Hamilton Mourão avaliou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer alimentar uma crise com as Forças Armadas ao exonerar o comandante do Exército Júlio César Arruda sem nenhuma investigação. A entrevista à Folha de São Paulo, o general classificou a decisão como péssima para o Brasil. E ele disse: se o motivo foi tentativa de pedir a cabeça de algum militar sem que houvesse investigação, mostra que o governo realmente quer alimentar uma crise com as forças e em particular com o exército. Isso aí é péssimo para o país, disse ele. E parece que a coisa está rachada mesmo nas Forças Armadas e até o ministro da Defesa fez uma declaração dizendo que houve uma fratura na confiança. Jair Bolsonaro se manifestou sobre as declarações de Lula a respeito dos Yanomamis e disse ser farsa da esquerda. Jair Bolsonaro se manifestou sobre as declarações de Lula de que o ex-presidente abandonou a população indígena Yanomami. Em publicação no Telegram, o ex-presidente compartilhou ações na área da saúde em territórios indígenas durante seu governo. E ele disse: contra mais uma farsa da esquerda, a verdade. De 2020 a 2022 foram realizados 20 ações de saúde que levaram atenção especializada para dentro dos territórios indígenas. Na publicação, Bolsonaro compartilhou um post do Ministério da Saúde de dezembro do ano passado e escreveu: assistência à população indígena foi uma das prioridades durante a pandemia de Covid-19. Conheça as ações, escreveu o ex-presidente. A polêmica ocorreu depois da visita de Lula a Roraima, onde mais uma vez ele voltou a atacar o ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ele privilegiava as motocicletas e abandonou os Yanomami. Como sempre, Lula procura sempre uma cortina de fumaça para não falar sobre seu governo e atacar o governo anterior. Lula disse o seguinte ao visitar os Yanomamis: é desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, se o presidente que deixou a presidência esses dias, em vez de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse tão abandonado como está, disse o petista. Com certeza, ele já sabia da situação e foi até lá justamente para criticar ou culpar o governo anterior, como sempre ele faz. Claro que ele tem o apoio da grande mídia para que tudo isso seja divulgado e pintarem o Bolsonaro como um monstro. Nesses 20 dias, quantas e quantas declarações já vimos dele detonando o governo de Bolsonaro, mas quantos projetos e quantas soluções ele apresentou? Zero.